Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caros irmãos e irmãs peregrinos aqui presentes na Capelinha das Aparições e todos aqueles que nos acompanham através da internet, sejam bem-vindos. Estamos aqui reunidos para celebrar a Eucaristia, este mistério do nosso Deus, de entrega, de dom, de dádiva, de ação de graças. Vamos colocar neste altar todas as nossas intenções, tudo aquilo que vai no nosso coração. Entregamos-lo a Deus, a Nossa Senhora, para que eles vão cuidando destas nossas intenções. Confiemos desde já, então, tudo, a nossa vida, a vida do nosso mundo. Rezemos por aqueles que mais sofrem. Mas para celebrar mais dignamente estes santos mistérios, caros irmãos, temos que reconhecer que na nossa vida ainda existe muito de pecado. E o pecado é aquilo que nos afasta de Deus. Deixamos-nos levar pela tentação, afastamos-nos de Deus, deixamos de rezar, de praticar as boas obras. Caros irmãos, em breves momentos de silêncio, imploremos a misericórdia de Deus por todas as vezes que de facto nos esquecemos dele e das suas palavras. Imploremos a misericórdia de Deus. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus rico de misericórdia, tende compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Oremos. Senhor nosso Deus, que nos enviastes o Salvador e nos fizestes vossos filhos adotivos, atendei com paternal bondade as nossas súplicas e concedei que pela fé em Cristo alcancemos a verdadeira liberdade e a herança eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, quanto às pessoas solteiras, não tenho mandato do Senhor, mas dou o meu conselho, como homem que, pela misericórdia do Senhor, merece toda a confiança. Estou convencido de que é boa a condição das pessoas solteiras, por causa das dificuldades do tempo presente. É bom para o homem permanecer como está.
e estás ligado a uma mulher, não te separes. E estás livre de mulher, não a procures. Mas se te casares, não pecas. E se a jovem se casar, não peca. Essas pessoas, porém, terão de suportar as tribulações da natureza, e eu desejaria poupar-vos a elas. O que tenho a dizer-vos, irmãos, é que o tempo é breve. Doravante, os que têm esposas procedam como se as não tivessem, os que choram como se não chorassem, os que andam alegres como se não andassem, os que compram como se não possuíssem, os que utilizam este mundo como se realmente não o utilizassem. De facto, o cenário deste mundo é passageiro. Palavra do Senhor. Esquece o teu povo e a casa de teu pai. De tua beleza se namora o Rei. Ele é o teu Senhor, presta-lhe homenagem. Cheia de esplendor, de brocados de ouro são os seus vestidos. Com um manto multicolor é apresentada ao Rei. Seguem nas donzelas suas companheiras. Escuta e inclina-te diante do teu Senhor. Cheias de alegria e entusiasmo, entraram no palácio do Rei. Teus filhos substituirão os teus pais, estabelecê-los as príncipes sobre toda a terra. Escuta e inclina-te diante do teu Senhor.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus, erguendo os olhos para os discípulos, disse: Bem-aventurados vós, os pobres, porque é vosso o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora choreis, porque haveis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, quando vos rejeitarem e insultarem, e proscreverem o vosso nome como infame por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos e exultai nesse dia, porque é grande no céu a vossa recompensa. Era assim que os seus antepassados tratavam os profetas. Mas ai de vós, os ricos, porque já recebestes a vossa consolação. Ai de vós, que agora estáis saciados, porque haveis de ter fome. Ai de vós que rides agora, porque haveis de entristecer-vos e chorar. Ai de vós, quando todos os homens vos elogiarem. Era assim que os seus antepassados tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podeis sentar. Caros irmãos e irmãs, todos nós aqui presentes, todos nós procuramos a felicidade. É um facto. Este desejo está presente no mais íntimo do nosso ser. Está lá bem presente. E todos nós procuramos então alcançar esta vida onde prevaleça a felicidade e não a tristeza nem a amargura. A primeira leitura diz-nos, fala-me de estados dos casados e dos solteiros. Esta felicidade não depende do nosso estado. Se somos solteiros, como os padres ou as freiras, ou somos casados. De maneira nenhuma. A busca da felicidade é tanto para um casado como um solteiro. O que importa é que o estado de vida seja orientado para o reino, para Deus, e que cada um desses estados saibam viver o amor a Deus e o amor ao próximo. Jesus sabia muito bem deste desejo que nos vai no coração de cada homem e cada mulher, e por diversas ocasiões ele aborda este assunto e aponta caminhos capazes de levar os homens a agirem e a atingirem essa felicidade. É uma felicidade, se assim podemos dizer, um pouco limitada devido às nossas limitações. A vida traz-nos algumas limitações, a condição humana traz-nos algumas limitações. Então ela é limitada nesta terra, mas será total. E após a nossa morte e a ressurreição, esta vida eterna, que podemos dizer que é uma vida com sentido, uma vida em que nós nos possamos dizer, ao levantar e ao deitar, que valeu a pena tanto esforço, tanta dificuldade, tanta dor, tanto sofrimento, mas vale a pena. Isso é estarmos a viver esta vida, querermos alcançar esta vida que faz todo o sentido, esta vida plena que Deus nos dá. Todos nós sabemos que por sermos cristãos não estamos assim isentos de dificuldades e sofrimentos, não é? Agora, nós os cristãos temos junto de nós alguém que nos ajuda, de facto, a atingir a felicidade, a atingir esta vida
nova, esta vida eterna. Então, todos os ensinamentos a respeito da salvação e da vida com sentido, incluindo também as bem-aventuranças que ouvimos hoje no Evangelho, têm algo em comum. Jesus pede aos seus discípulos, e deste modo a cada um de nós hoje, que deixemos que Deus reine nos nossos corações. Deixar que Deus ocupe o lugar que Ele deve de ocupar, que é o centro e o primeiro lugar da nossa vida. É que às vezes metemos no lugar de Deus outros deuses e às vezes coisas materiais que nos afastam do essencial, que nos afastam da felicidade. Então Deus pede-nos para deixarmos que Ele reine em nós, nos nossos corações, que Ele guie os nossos passos. É que às vezes dizemos-nos cristãos, mas vivemos como se Jesus não existisse. Somos cristãos, dizemos-nos cristãos, mas depois os nossos gestos, as nossas atitudes não estão de acordo com aquilo que os nossos lábios professam. Caros irmãos, se aderirmos à palavra anunciada de Jesus e a aceitarmos como um verdadeiro tesouro, com um coração pobre, faminto, sofredor e profético, estamos no bom caminho para entendermos as bem-aventuranças que ouvimos ser proclamadas no Evangelho, que se podem traduzir numa só: bem-aventurança ou bem-aventurado todo aquele que acolhe a palavra de Deus no seu coração. Todo aquele que deixa que esta palavra ganhe raízes no seu coração e vá moldando a sua vida através da palavra de Deus. Mas como é que podemos converter a nossa vida através da palavra se não a ouvimos, se não a meditamos, se não a estudamos? É preciso esforço e exigência. É preciso recuperar lá a Bíblia que está lá na prateleira esquecida, trazê-la ali para o meio da sala, ao meio da cozinha, à mão de semear, como se costuma dizer. É preciso celebrar a Eucaristia nas paróquias, de onde sois, ir à Eucaristia para ouvir a palavra de Deus, para estar em comunhão, em reunião com a restante comunidade. Só assim, caros irmãos, é que esta palavra pode transformar o nosso coração. Senão é difícil, as coisas não caem assim do céu, não é? É preciso trabalho nosso, envolvência nossa. O verdadeiro discípulo, todos nós que queremos e procuramos a felicidade e reconhecemos que Deus tem um papel muito importante nesse caminho proposto, somos chamados a sermos pobres, mansos, misericordiosos, fazedores da paz, puros de coração. Como é que isso acontece se não nos relacionamos intimamente com o nosso Deus? Como é que vamos moldando este nosso coração? Se às vezes os nossos impulsos são o contrário do que aqui ouvimos, de sermos mansos, sermos humildes, sermos misericordiosos, sermos puros de coração. Como é que esta transformação pode acontecer, caros irmãos? Se aderirmos às palavras de Deus, muito possivelmente seremos capazes de fazer este caminho interior. Mas, pelo contrário, quem não acolhe a novidade contida no Evangelho de Jesus corre o risco de perceber o ai de vós. Porque nós ouvimos aqui no Evangelho os bem-aventurados, mas ai de vós, diz-nos Jesus. Este ai de vós proclamado por Jesus não é tanto uma expressão de condenação, mas sim de tristeza por todos aqueles que não aderem e não se decidem a optar pelos caminhos
de Jesus, mas optam traçar caminhos meramente egoístas, solitários, que os fecham nas suas necessidades. O caminho da felicidade que todos desejamos passa pela adesão, caros irmãos, pela escuta das palavras de Deus, pelo desejo de cumprir a sua vontade e de nos afastarmos de tudo aquilo que nos fecha em nós próprios, nos nossos egoísmos, nas nossas dificuldades. Por outras palavras, a felicidade que todos nós ansiamos passa por não olharmos somente para o nosso umbigo, mas para não olharmos para o nosso umbigo somente e não sermos indiferentes às necessidades dos outros. Se não formos indiferentes às necessidades dos outros, principalmente àqueles que têm fome e sede, como ouvimos, estamos no bom caminho. Aqui em Fátima, com os pastorinhos, aprendemos como se atinge a verdadeira felicidade e o céu. Vidas simples, vidas humildes, que souberam escutar o que Nossa Senhora e o anjo lhe tinha para dizer. Souberam escutar as palavras que vinham do céu, que lhes pediam uma vida mais intensa de oração, de compromisso, de oferecimento dos sacrifícios, porque a vida destes dois pequeninos e da irmã Lúcia não foi também fácil. Tudo fizeram por amor a Deus, tudo fizeram porque as palavras vindas de Deus, do céu, ganharam raízes no seu coração. Foram capazes de dar um testemunho fiel e audaz, apesar de tantas dificuldades e contrariedades. Ora, se os pastorinhos foram capazes de dar este testemunho, também nós iremos ser. Basta aderirmos com confiança, aderirmos à palavra de Deus. Então que Nossa Senhora de Fátima nos ajude nesta peregrinação a tomarmos consciência desta envolvência, desta responsabilidade que nós temos também de colaborar com a vida da graça que Deus nos propõe. Sejamos estes homens e estas mulheres abertas ao cumprimento e à realização das palavras de Deus, para que também cada um de nós e aqueles que amamos possamos ser estes bem-aventurados do reino. Irmãos, Jesus, para nos ensinar a boa nova, chama bem-aventurados aos que têm fome e adverte os que vivem na abundância de bens. Vamos pedir-lhe especialmente pelos que sofrem ou mais precisam, dizendo com confiança: Jesus, Filho de Deus, ouvi-nos. Pelos bispos perseguidos, para que não se calem, pelos pastores do rebanho, para que deem a vida por ele, e pelos fiéis mais pobres, para que cheguem ao reino, oremos. Por aqueles que passam fome, para que sejam saciados, por todos os que hoje choram, para que possam sorrir, e por quem sofre por Cristo, porque tem no céu o seu prémio, oremos. Pela paz no mundo, em especial pelas vítimas do conflito na Ucrânia, para que o Senhor abra os corações dos decisores políticos e os leve ao discernimento de que só na paz é possível sermos todos irmãos, oremos. Por aqueles que são mais ricos, para que deem aos pobres, pelos que estão saciados, para que se compadeçam de Lázaro,
E por quem gosta de rir, para que repare em quem chora, oremos. Jesus, Filho de Deus, ouvi-nos. Pelas pessoas solteiras, para que sejam de Deus, por todos os que casaram, para que se amem em Cristo, e por quantos se namoram, para que vivam em paz, oremos. Jesus, Filho de Deus, ouvi-nos. Pelos que hoje ouviram Paulo a dizer palavras de fogo, por aqueles que compreendem o que ele lhes quer dizer, e por todos os que creem que é Cristo que nele fala, oremos. Jesus, Filho de Deus, ouvi-nos. Senhor Jesus Cristo, que conheceis o sofrimento, dai-nos a graça de falar aos homens da felicidade a que todos prometeis, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor nosso Deus, autor da verdadeira devoção e da paz, fazei que esta oblação vos glorifique dignamente e que a nossa participação nos sagrados mistérios reforce os laços da nossa unidade. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em ti. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, louvar-vos e dar-vos graças em todos os momentos da nossa vida, na saúde e na doença, no sofrimento e na alegria, por Cristo, vosso servo e nosso Redentor. Na sua vida mortal, ele passou fazendo o bem, socorrendo todos os que eram prisioneiros do mal. Ainda hoje, como bom samaritano, bem ao encontro de todos os homens, atribulados no corpo ou no espírito, e derramando sobre as suas feridas o óleo da consolação e o vinho da esperança. Por este dom da vossa graça, também a noite da dor se abre à luz pascal
do vosso Filho crucificado e ressuscitado. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Viva, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e a ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença.
Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marto e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Por nos chamamos e somos de facto filhos de Deus, ousamos dizer, cheios de alegria e confiança: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Holy Communion shall be received in the hand only.
Oremos. Senhor, que nos alimentais e fortaleceis à mensa da palavra e do pão da vida, fazei que recebamos de tal modo estes dons do vosso Filho, que mereçamos participar na sua vida imortal. Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. I will now bless the religious objects. Agora bendigo os objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Despeço-me todos vós, desejando uma santa peregrinação aqui no santuário, na casa da Mãe. A palavra de Deus desafia-nos a escutá-la e a colocá-la em prática. Vamos criando estes hábitos para sentirmos, de facto, o poder de Deus, a força de Deus, e para que o milagre também aconteça nas nossas vidas. Despeço-me então com a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.